Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez a compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E o texto que eu quero estar trazendo à luz, estar compartilhando com os irmãos hoje, está no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, a partir do verso de número 2. E assim diz a palavra de Deus: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante o homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bem, esse texto que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero trazer à luz, ele fala da disposição do intercessor de buscar a Deus em favor de uma causa, em favor dos irmãos, em favor de uma cidade, em favor de uma nação, assim como também a disposição para servir mediante um chamado da parte de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que a minha disposição em estar orando a Deus, buscando a Deus, para que Deus ele envie um socorro, para que Deus ele envie um cuidado especial para conosco, assim também eu preciso estar disposto para servir a Deus mediante o chamado que Deus tem para mim, através até mesmo da minha intercessão. Eu percebo nesse texto de Neemias, que Neemias ele se põe a chorar, ele se põe a buscar a Deus, ele fica com o coração triste em saber que toda a cidade de Jerusalém estava com os muros derribados e a cidade estava toda queimada a fogo. Ele, numa certa forma, ele estava num lugar de conforto, ele estava servindo ao rei ali da Babilônia, e de uma certa forma, ele era bem quisto pelo rei, ele estava desfrutando de um lugar seguro, ele estava desfrutando de uma boa vida, porque até mesmo ele era o copeiro do rei, aquele que dava vinho na mão do rei. Então veja bem, de uma certa forma, ele gozava de uma certa regalia naquele palácio, naquele lugar. Mas ele não se conformava com a situação que os seus irmãos estavam vivendo ali em Jerusalém, naquela situação tão difícil, tão delicada,
de tamanha pobreza e miséria. O que acontece então? Ele se dispõe a orar a Deus, a buscar a Deus, para que Deus enviasse um socorro para esta nação, para o seu povo. Ele se põe a orar, ele se põe a jejuar, ele se põe a buscar a Deus, assim como também ele se põe a confessar o pecado do seu povo, pedindo perdão a Deus. E ele começa então a lembrar Deus das suas promessas, dizendo para Deus que Deus, ele havia dito que se aquele povo pecasse, ele os dispersaria, mas se aquele povo se arrependesse e voltasse a Deus, Deus então os ajuntaria novamente para fazer habitar ali naquela cidade, naquele lugar, e ele estaria pronto para restaurar aquele lugar. Assim como também Neemias se dispõe ali a orar a Deus e de uma certa forma a lembrar Deus de tudo aquilo que Deus havia dito, que ele conhecia da palavra de Deus. O que acontece, queridos? Ele também se dispõe a servir a Deus de acordo com o chamado que Deus tem para ele. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que na oração nós temos uma interlocução. Nós precisamos estar preparados para pedir a Deus, para buscar de Deus aquilo que nós queremos de Deus, mas precisamos estar preparados também para Deus encontrar em nós aquilo que Deus está procurando em nós. Então, da mesma forma que Neemias ele foi buscar a Deus em favor do povo, em favor da nação, Deus então descobriu um homem que estaria pronto para servir a Deus em favor daquela nação. E nós percebemos na continuidade do texto, no capítulo de número 2, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Meu Deus, que coisa maravilhosa e impressionante. É este o chamado do intercessor. Nós precisamos entender que, assim como nós nos dispomos para buscar a Deus, para que Deus ele nos acuda, ele nos atenda, ele venha ao nosso encontro mediante a nossa necessidade, precisamos estar dispostos também para que nesta busca Deus também possa nos encontrar e nos usar para resolver o problema que Ele quer resolver. Porque Deus, Ele sempre vai se manifestar, Ele sempre vai usar um ser humano para abençoar outro ser humano. É impressionante isso. Deus ele vai estar sempre manifestando, derramando a sua graça e o seu poder e usando pessoas para abençoar pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, um tempo de calamidade, um tempo de dificuldade, mas também somos chamados para a oração, para a intercessão, para buscar o favor de Deus mediante toda essa situação. Nós precisamos abrir o nosso coração para a disposição de servir a Deus, que mediante o chamado de Deus, a gente poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como aconteceu com Neemias. Deus, ele encontrou em Neemias o homem que ele precisava para restaurar os muros de Jerusalém, para mudar a sorte daquela cidade. Assim também eu espero que todos nós estejamos prontos para servir a Deus mediante ao chamado de Deus. Nós estamos aqui como intercessores, nós estamos aqui orando por esta cidade, nós estamos aqui abençoando
o nosso estado, abençoando a nossa nação, mas existe uma forma que nós precisamos nos dispor para servir a Deus quando Ele nos chamar para ser instrumento, para ser ferramenta da parte dEle na vida de alguém. Esteja pronto para servir a Deus. Esteja pronto para ser um canal de Deus na vida de alguém. Esteja pronto com uma palavra na sua boca para consolar o coração de alguém. Esteja pronto para que Deus use você na hora que Ele precisar de você. Se disponha para servir a Deus. Nós entendemos nesse momento toda essa história de Neemias, que Neemias não foi um homem que orou a Deus e Deus enviou a ele um anjo numa manifestação sobrenatural para lhe fazer um comissionamento, assim como aconteceu com Moisés na sarça de fogo, assim como aconteceu com Gideão, quando Deus envia o anjo ali, assim como aconteceu também com Josué, no caso dos muros ali de Jericó, assim como aconteceu com muitas outras pessoas, que Deus enviava um mensageiro, um anjo, para falar com aquela pessoa. Neemias, eu quero dizer para você que não foi necessário isso. Neemias, ele simplesmente, quando ele orava, ele já se dispunha para servir a Deus naquilo que Deus queria usá-lo. Não foi preciso de nenhuma manifestação sobrenatural. Mas eu quero dizer para você que eu vejo que em Neemias o peso da responsabilidade de servir a Deus estava acima de que fosse necessário qualquer manifestação sobrenatural. Saiba disso. Deus já te chamou, Deus já te comissionou, Deus já buscou alguém que se dispõe para servi-lo na sua necessidade. Seja você disposto a servir a Deus quando Deus precisar de você. Pode ser talvez nas coisas mais simples que você nem tem ideia, mas esteja pronto para servir a Deus. Quando você interceder, quando você orar, você se disponha para que Deus te use com graça, com misericórdia, com amor e com poder, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus derrame graça sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa preparar você para o tempo em que você deve servir a Deus de todo o seu coração. Deus te abençoe. Fique na paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces e preciosas consolações da parte do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz.